Oferecimento. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa ANW aqui na TV Amazônia, canal 7.1, e você também que nos acompanha pelo YouTube. É uma satisfação muito grande ter a sua audiência e eu já quero te incentivar se você está assistindo isso no YouTube, compartilha esse link para que mais pessoas tenham acesso a essa entrevista e também, se você está nos assistindo pela TV Amazônia, avisa aí para o seu vizinho, avisa aí para os seus familiares, olha, começou a ANW, bora lá. Hoje, infelizmente, eu estou sozinho aqui, porque o pastor Luciano precisou, de última hora, resolver algumas situações. Hoje, no dia que nós estamos gravando aqui, ele precisou resolver algumas questões pessoais que o impediram de estar aqui. E, assim, vocês sabem, eu sinto muita falta dele, então eu vou tentar levar esse programa com a mesma qualidade, com a mesma alegria que ele leva, né? E hoje nós temos um entrevistado muito, assim, o homem é da prateleira de cima, ele é uma sumidade, na verdade, ele é professor, ele doutor, ele é pastor e ele também é psicoterapeuta. Hoje nós vamos entrevistar o professor doutor Paulo King. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pela oportunidade, eu quero agradecer a todos os espectadores também. E agradecer a Deus também por essa oportunidade. Então, doutor, vamos lá. Eu vou fazer um pouco diferente. Fazer um pouco diferente. O que a gente vai começar perguntando? A gente sempre começa do início para até hoje, mas vamos começar diferente. O que lhe trouxe a Santarém? Vamos lá. Bom, na verdade eu conheci a doutora Marcélia Bruna. A Marcélia Bruna já foi nossa entrevistada aqui. Justamente. Eu estive atendendo ela e quando ela me contou um pouco dos casos que ela teve a experiência dando palestras nas escolas, simplesmente eu senti aquilo lá como um chamado de Deus. Era como se Deus estivesse falando para mim, acorda. Oi, cara. Enquanto lá em São Paulo os profissionais estávamos brigando para conseguir um paciente, eu acabei vendo que da necessidade também da classe média e a classe baixa de um profissional ou de vários profissionais para que possa dar os atendimentos. E realmente eu tenho atendido a várias pessoas na cidade de Óbidos, algumas aqui em Santarém, e realmente são casos gritantes, né? Porém, eu vi a mão de Deus em todos os meus atendimentos. Em alguns casos, alguns atendimentos eu consegui dar alta logo na primeira sessão, outros atendimentos consegui dar alta numa segunda sessão, e há alguns casos específicos que eu estou atendendo até o dia de hoje. Só para contextualizar, a doutora Marcélia Bruna, que é advogada, né, e ela tem esse projeto que é Viver com Propósito, né? Viver de Propósito. Viver de Propósito, né? Ela até nos contextualizou aqui, ela faz esse atendimento social, né, principalmente voltado para o alcance dos direitos sociais, para a população, né, de média, baixa renda. E aí ela convidou o Dr. Kim, né, para vir de Santarém. E assim, ótimo, o senhor veio para Santarém, esse convite, e já deu um panorama de como está sendo, depois a gente vai entrar mais. E aí o senhor tocou um ponto. Então o senhor, São Paulo, consultório lá, atende lá, mas dá aula também, como que funciona? Bom,
Psicanálise, por exemplo, é um curso livre, não é um curso universitário. Uhum. Mas sim, eu dou as aulas para algumas instituições, Ah, porque o senhor trabalha com palestras também, né? Muitas justamente. palestras. Gente, eu tenho um release aqui do doutor, se for publicar aqui, mas eu tenho 8 páginas, só para você ter uma ideia. O homem quase não cabe na memória do meu celular aqui, o release do homem aqui. Aí. Eu posso te interromper? Pessoal, não são 8 páginas, tá? São 8 páginas porque tem muitas fotos, as fotos do diploma, dos certificados, não é tudo isso não, tá? Não, mas é bastante coisa, o senhor já fez muita coisa. E me conta então, o senhor é coreano, né? Eu sou coreano. Isso, e. Bom, já vou Já aproveitar entra e logo, contar. já entra nisso e conta. É que normalmente eu faço até uma brincadeira comigo mesmo, Aham, porque eu lembro que eu nasci na Coreia, aham. só que quando eu abri os olhos já estava no Brasil, né? Cheguei com 2 meses de idade aqui no Brasil. É mesmo, cara, 2 meses. Aí, que legal. É Coreia Do Sul. do Sul, isso, Coreia do Sul. Cara, Coreia do Sul, o senhor sabe que é um país assim, essa parte do evangelho, né? Uma das, eu não sei se ainda é a maior igreja do mundo, estava lá, né? Não sei se hoje ainda é a igreja do Dr. Show, né? Do finado, né? Já foi promovido, né? É que, Dr. na Show. verdade, hoje as igrejas, elas estão fazendo um boom Uhum. devido ao sistema de células, Uhum. né? A maioria das igrejas tem o seu sistema de células que estão crescendo gradativamente. Uhum. E uma das nossas preocupações dos missiólogos Uhum. é que esse crescimento das igrejas, nós precisamos parar para refletir um pouco também. Interessante. Porque nós precisamos saber se é que a igreja está inchando ou se a igreja está crescendo. É aquela questão de quantidade versus qualidade, né? Justamente. Isso, é interessante. É muito louco isso. Assim, a gente já vai entrar em outro caminho aqui, mas nós temos visto muito isso até, uma preocupação, por exemplo, eu estava vendo um podcast, depois eu posso até pedir para passar para o senhor, é um rapaz, o nome dele é Nick Moretti, ele é da Zion Church São Paulo, Uhum. e ele estava na Austrália, visitando uma igreja lá, e ele falou que o contexto lá era muito louco, no sentido de que tinha muitos adolescentes, mas a programação não era uma programação que às vezes firmava, e eles tinham que fazer muitos eventos para tentar fazer com que as pessoas continuassem, principalmente no caso, chamar a atenção dos adolescentes. E aí entrou exatamente esse ponto, às vezes está só crescendo, mas não tem, né, a questão das raízes ou da transformação que... Enfim, mas e foram os seus pais vieram para cá, como foi? Então, a história é que a minha tia, Uhum, a irmã do meu pai, uhum. ela veio com a família dela primeiro, e o meu avô, que era apegado à minha tia, não aguentou, só esperou meu pai casar. É mesmo, rapaz. Assim que meu pai casou, ele começou a tramitação sem a minha mãe saber. Depois que a minha mãe me deu à luz, 2 meses após já tinha comprado a passagem. E vieram. Aí vocês ficaram onde lá em São Paulo? Onde eles se... Olha, nós chegamos... o primeiro apartamento, a primeira residência onde nós moramos foi na Liberdade. Ah, na verdade, Lá verdade. embaixo da Conde de Sarzedo. E aí eu perguntei especificamente porque é um bairro tipicamente, praticamente, né, oriental, né, que recebe muitos orientais. Eu queria só constatar, porque faz parte desse processo migratório, né? Claro. É interessante, cara, é muito louco isso, eu fico impressionado. Só entrando no contexto aqui, já aproveitar que sou coreano, eu vi uma matéria esses dias e é uma coisa, meu Deus, muito aleatório, gente, mas porque a gente já sabe comida, mas do churrasco coreano. Uhum. No restaurante você via churrasco coreano, que eu vi no Pequenas Empresas, grandes negócios mesmo. Sim. O crescimento do negócio, e eles mostrando como era diferente. Cara, eu fiquei com uma vontade muito grande. E aí, como foi para entrar nessa área vamos até, o senhor falou, eu falei que o senhor é pastor também. Como foi a sua conversão? A gente sempre gosta de saber também histórias aqui relacionadas a esse ponto.
Bom, E olha, não liga se eu ficar meio acanhado. Eu tô meio acanhado, gente. O homem é um... Pastor Luciano, pelo amor de Deus, volta. é uma pena que eu não tenha conhecido o pastor Luciano, né? Não, mas eu acho que ainda vai ter o senhor vai quando? Olha, eu estou indo e vindo. Eu estou lá então... na cidade de Óbidos, Aham. atendendo, mas toda vez que precisarem, eu estou vindo para Santarém. Então fechou. Não, vai sim, vai sim. Agora, com relação à minha conversão, é que eu era muito arteiro, desde criança. E eu lembro que uma vez, quando nós fomos para o acampamento, que inclusive eu era conhecido pelos meus professores. Meu apelido era SA. Meu Deus do céu. Satanás do acampamento. Meu Deus, o homem era bravo. E naquele acampamento também não foi diferente. Né? Eu comecei a aprontar desde o primeiro dia. Só que naquele acampamento especificamente, no segundo dia, os meus amigos falaram: não, eu quero mudar. É mesmo? E aí eles começaram a me deixar sozinho. Eu falei: olha, vocês podem me deixar sozinho, mas eu vou aprontar sozinho. Eu continuei aprontando sozinho. E era a última noite. A última noite eu falei: eu vou entrar lá no culto, já não tenho nada que fazer. E aí quando o pastor começou a pregar, me veio um sono, mas um sono tão pesado. E eu comecei a dormir. E de repente, no sonho, apareceu um senhor assim, todo ensanguentado, machucado. Ele olhou assim para mim e deu um sorriso. Falei: por que você está sorrindo? Aí ele falou assim: eu estou sorrindo porque hoje é o dia que eu vou te salvar. Falei: quem é você? Eu sou Jesus. Meu Deus, gente, que coisa. Eu estou morrendo por sua causa, porque eu te amo. E de repente, do nada, eu comecei a chorar. No sonho? No sonho. E eu acordei chorando. Acordei chorando. E de repente o culto parou, porque eu não parava de chorar. Jesus. Aí o pastor terminou a pregação. Alguns ficaram lá comigo, só que eu não conseguia parar de chorar. Chorei a noite toda, até a madrugada, até o dia seguinte. Meu Deus, doutor Paulo. Quantos anos o senhor tinha? Tinha 16 anos. Uau! Isso foi quando, mais ou menos? Foi em 1987. Uau, cara. Foi em julho de 1987. É claro que eu tive aquele primeiro encontro com Jesus, porém, com o passar do tempo, eu acabei me desviando também. Só que o fato é que Jesus ele sempre esteve comigo. Ele deixava eu pregar as peças, mas sempre ele me trazia de volta para o caminho dele. Né? Então, quando as coisas vão bem, hoje já aprendi que é o momento de estar em alerta. Interessante essa. Ai, Jesus. Mas é interessante, né? Tem até um filme, um filme nacional, né? O Tropa de Elite. Aí tem um personagem que no final do filme eles estão atrás do personagem e ele diz: tá muito silêncio aqui, era o morro, né? Tá muito silêncio aqui o morro, tem alguma coisa errada. Foi a mesma coisa que o senhor falou agora. Eu lembrei na hora. Opa, tá muito legal, o que está acontecendo, né? É bem por aí, porque todas as vezes que eu acabei caindo foram os momentos que as coisas estavam indo muito bem. Então, quando as coisas estão indo muito bem, é a hora de ficar em alerta e fazer uma revisão interna, se está tudo bem comigo e a minha relação com Deus. Né? Uau, Salmo 139, né? Sondar o coração, né? Justamente. Puxa, que legal. E aí, então, converteu, né? Como o senhor falou, hoje, graças a Deus, pastor, mudou de SA para PR, né? Pois é, né? Mudou de SA para PR, graças a Deus. E como foi essa descoberta pela psicanálise, no caso, né? Na verdade, eu estudei a psicologia, mas eu estudei a psicologia só por curiosidade. Né? Inclusive, eu fiz a administração
de manhã e à noite eu estudava psicologia. Nossa. E, na verdade, a psicologia eu estudava à noite porque havia um boato que os professores davam a nota de graça. Então eu falei, eu vou ter um título a mais, eu vou matar a minha curiosidade. Eu ia todas as noites e realmente os professores davam as notas de graça. Então, eu me formei, só que eu não exerci. Logo após eu fui fazer a teologia, estudei teologia. Enquanto eu estava estudando a teologia, no seminário eles ofereceram um curso de capelania, capelania hospitalar. Sim. E foi quando eu me formei como capelão. E a partir dali começou a me chamar muita atenção a área da psicologia, da psicanálise. E aí foi quando eu comecei a me aprimorar mais. Exatamente. O seu doutorado em qual área hoje? Na verdade, o meu doutorado, o título doutor é um título honorífico. Honorífico. Tá. Tudo bem. Em 2012, que inclusive isso também me chama a atenção, porque não foi algo que eu procurei. Tá. No ano de 2012, o presidente da Sociedade Brasileira de Heráldica, ele me pede um pequeno favor. Me chamou para uma cerimônia e pediu para que eu auxiliasse. Tudo bem, eu vou lá. E quando eu chego no dia seguinte, ele falou assim, olha, na abertura da cerimônia, o arauto ele vai convidar que todos se coloquem de pé para entoar o hino nacional. E quando o arauto disser, você apenas toca o play e deixa tocar o hino nacional. E quando terminar, você clica o stop. Eu falei, tá bom, que mais? Não é só isso. Eu não acredito que me fez sair de casa, de terno e gravata, só para apertar o play ou o stop. Qualquer um poderia fazer. Eu já estava quase xingando ele. E aí, o arauto ele começou a chamar os candidatos a serem condecorados de comendador. E cada um tinha um currículo mais extenso que o outro. E fiquei admirado. E, de repente, o arauto diz assim, neste momento queremos chamar o excelentíssimo senhor, professor, doutor, Jai Pyo Kim. Esse é o meu nome em coreano. Gente, esse é o nome dele, é porque eu não ia conseguir falar Jai Pyo Kim. Só que, como eu estou acostumado a que me chamassem de Paulo, eu não dei muita importância. Fiquei lá sentado. Eu fiquei olhando assim, que esse cara aí que ele chama, o arauto chama pelo nome e não sai. Aí o arauto ele chama pela segunda vez. Queremos chamar ao excelentíssimo senhor, professor, doutor Jai Pyo Kim. Falei, esse nome não é estranho, já escutei em algum lugar. Não é possível, doutor. Aí, pela terceira vez, o arauto chama e o presidente aponta o dedo para mim. Só voltou a dizer, é você. Aí eu me levantei, quando eu fui descendo a escadaria, o primeiro passo que eu dei, falei... O que está acontecendo? Não era o que está acontecendo, era... Por quê? O que é que o arauto vai falar de mim? Tá. Porque os outros tinham um currículo extenso. Sim. E o meu currículo? Sim. Porque eu não passei nada para eles. E de repente o arauto ele começou a falar todo o meu currículo. Jesus, de 8 páginas que eu falei. E aí ele falou inclusive das minhas viagens missionárias, dos meus serviços voluntários. Sim. Ou seja que, resumindo, o meu currículo foi o mais extenso de todos. Uau. Né? Então é justo demais. Aí no final eu perguntei, de onde vocês tiraram todas essas informações? E o presidente falou, isso aqui foi a surpresa da sociedade. Porque eles fazem todo o levantamento, eles chamam os cidadãos. Assim. Né? Uau, parabéns. E eu entendi que aquilo lá foi um presente de Deus também. Uau, incrível. É interessante porque a gente tem essa perspectiva, esse reconhecimento, ele é
É como o senhor está falando. Eu lembrei muito aí de. E o senhor, literalmente, quando o senhor estava falando, eu lembrei de Davi lá por detrás das malhadas, né? Quando Deus fala com ele: olha, eu te tirei, foi de trás das malhadas, tu não precisa se preocupar em fazer o templo, não. É eu que cuido das coisas para ti. E foi da mesma forma, né? Que fantástico. O senhor falou viagem missionária, o senhor também viajou por onde? O que o senhor pode falar das suas viagens missionárias aí para a gente também? Meu pai é pastor. Uhum, Então, por causa do meu pai, uhum. no ano de 1988, nós mudamos para a Argentina. Que legal. Ah, e só um detalhe, tá, gente? Esqueci de falar que o homem é poliglota, né? Se fosse no Chaves, a gente chama ele de troglodita, mas aqui a gente fala certinho. É mais ou menos por aí. Mas ele é. Não, é clássico de quem assiste o Chaves que o professor. Não, o seu. Meu Deus. Eu não sei se foi o Chaves. Não, é troglodita, que poliglota é troglodita. Seu Madruga fala, ele é um troglodita. Só que é poliglota. Não, gente, mas ele é poliglota mesmo. O senhor fala quantos idiomas, pelo menos, assim, que o senhor se garante, se garante? Na real. Não, vamos usar o currículo na real. Eu falo 20 idiomas. Sério, cara? Eu falo o português, o coreano, o espanhol, o inglês. Meu Deus do céu. Um pouquinho de italiano. Aí eu falo paulistano, o carioca. Fui cair na peça aqui do. Não, esse sincretismo aqui, o cara tem que saber. Não, você vê a doutora Bruna, é diferente. O sotaque do nordestino é diferente, né? E agora estou aprendendo paraense também. O paraense, né? Mas o senhor ainda não está cantando, né? Eu vou tomar um tacacá, né? Porque. Olha, eu já experimentei o tacacá, tá? Mas não vai cantar a música da Joelma. E por sinal, é gostoso. É muito bom. Hein, doutor? Aí então o seu pai era missionário e vocês foram para a Argentina. E nós moramos 8 anos. Logo após, meu pai foi convidado para pastorear também no Paraguai. Uau. E aí nós tivemos que nos mudar. Eu acompanhei meu pai até o Paraguai, onde lá eu me formei em teologia. E de lá fui convidado para pastorear no Chile, onde eu morei 4 anos no Chile. Uau! O Chile é muito louco. Depois eu tive a infelicidade da minha esposa separar de mim. Então, quando a minha esposa pediu o divórcio, eu mais ou menos que fiquei desnorteado. Larguei o ministério e fui morar nos Estados Unidos. Fiquei 1 ano nos Estados Unidos. E aí voltei para o Brasil. Comecei a me reerguer. E depois eu fui em 2010, eu fui para a África do Sul. Uau. Em 2015 eu fui para morar na Bolívia. Na verdade, eu fui dar o curso de capelania escolar. E o contrato era para ficar 6 meses. Pô. Só que no primeiro mês de estadia, uma igreja me pediu, não me convidou, pediu para que eu assumisse o ministério pastoral. Primeiro eu recusei, eu continuei recusando, só que eu vi que eles estavam precisando. E aí eu pedi para que alguns irmãos orassem, né? Eu pedi a confirmação de Deus para que eu assumisse esse ministério. E no final eu acabei assumindo, né? Eu fiquei 3 anos na Bolívia. Eu voltei em 2018. Rapaz, então, o senhor, agora, sabe uma coisa que chamou a atenção? É que o senhor conhece bem o contexto da América do Sul, né? Se for olhar bem, né? O senhor realmente tem né? É um oriental que conhece a América do Sul quase toda. Praticamente. Praticamente, cara. E que legal. E é interessante porque também eu creio que isso lhe ajuda, certamente deve lhe ajudar a questão dos perfis, né? Para a questão da psicoterapia, né? E essa agora
A experiência na África do Sul também foi missionária também. Foi missionária também. Uhum. E o que o senhor achou assim, desse trabalho lá? Uma das coisas que eu tenho aprendido é que, mais do que aprendi, eu creio que Deus tem me ensinado durante toda essa trajetória é a compreender um pouco a cultura, a diversidade, né? Antes eu era muito fechado. Eu pensava uma coisa e era aquilo lá e eu achava que aquilo era certo. E Deus foi abrindo a minha visão, me mostrou que não era apenas aquilo, inclusive com a questão das denominações, né? Uhum. Antigamente eu defendia apenas uma denominação e hoje eu entendo que Deus ele se alegra e ele é glorificado em todas as denominações, porque não é a denominação em si, e sim o coração do homem voltado para Deus, né? Sim, relacionamento, né? Justamente. Então, Uhum. e em todos os países que eu tenho estado, tenho visitado, Deus me mostrou o quanto Ele ama as pessoas, e o quanto Ele deseja consolar e acolher essas pessoas que estão sumamente machucadas. E muitas pessoas me perguntam como é que eu consigo dar a alta logo na primeira sessão ou numa segunda sessão. E isso não sou eu, né? Em todos os meus atendimentos, antes eu faço uma oração, eu entrego para Deus e eu vejo Deus direcionando todas as minhas falas, as perguntas. Às vezes eu faço perguntas que nem depois tá no teu roteiro. Eu paro e pergunto da onde surgiu essa pergunta. Só que foi aquela pergunta chave que fez o paciente despertar para refletir e de repente aquela pergunta foi a pergunta que o paciente precisava ser confrontado. Então, eu vejo que em todos os meus atendimentos não sou eu. É o próprio Deus agindo e eu sou apenas um instrumento ali para consolar aqueles corações feridos. Oh. Incrível, incrível. É interessante eu estar falando isso porque enquanto eu estava falando eu lembrei, eu não sei se você já ouviu falar da Kathryn Kuhlman, que era uma mulher que era muito usada por Deus na área de milagres, de curas, né? Eu acho que década de 70, eu posso estar errando a década, mas eu acho que era década de 1970, 1980, Estados Unidos, acho que até um pouco antes. E uma vez um médico escreveu uma carta para ela, e aí o médico descreveu ela como um bisturi na mão, que a precisão da graça de Deus que havia sobre ela era como uma precisão de um bisturi na mão de cirurgião. E eu lembrei, quando o senhor estava falando isso, eu lembrei dessa passagem, porque é muito bom, principalmente, praticar o não fazer, né? Uhum. Eu vou praticar o não fazer, não, eu deixo o meu eu de lado aqui, deixa Deus agir. Gente, tá muito boa a conversa aqui, a gente vai fazer uma pequena pausa para nossos patrocinadores, também para dar um tempo, você que está assistindo pela TV Amazônia, rapidinho no banheiro, tomar uma água, mas volte logo, nós vamos continuar essa conversa que tá demais, tá incrível. Até mais. Conheça agora as empresas parceiras do programa ANW. Massa Mix Panificadora, a melhor variedade de pães da cidade, além de bolos, pizzas, lanches e almoço. Glauber Marinho, nutrição clínica, esportiva e estética. Salvador Esportes, onde você encontra seu look casual e esportivo para se vestir bem e treinar usando as melhores marcas. Churrascaria Boi Gordo, venha saborear a excelência da carne em um ambiente acolhedor, onde cada refeição é uma experiência gastronômica inesquecível. E o melhor provedor de internet da cidade, Move. Entre nesse movimento.
Estamos de volta, então, pessoal, com o nosso programa ANW aqui na TV Amazônia. Novamente agradecemos a sua audiência. Estamos tendo uma conversa super agradável com Jael. Jai Pilkin. É Paulo. Paulo. O doutor Paulo, professor doutor Paulo, pastor também. O primeiro bloco foi incrível, ele contou as experiências que ele já teve, missionárias, também a parte da sua conversão, né? Um pouco como foi que ele chegou aqui. Nós vamos explorar isso mais agora nesse segundo bloco. Mas antes eu não posso deixar de fazer menção aos nossos patrocinadores, né? Aos nossos parceiros, né? Se você está assistindo isso pela internet aí no YouTube, é porque nós estamos conectados através da Move, né? A melhor empresa de prestação de serviço de internet em Santarém. Nós também temos como parceiro o Glauber Marinho, né? Nutrição esportiva e estética. E aí o que é condução clínica esportiva e estética? O Glauber realmente um excelente nutricionista. Ele foi nosso parceiro no projeto de superação e continua sendo nosso parceiro aqui. E marque uma consulta com ele, entre realmente no seu projeto pessoal, que você vai ver a diferença. Nosso outro parceiro é a Massa Mix Panificadora. A gente está meio hoje aqui, a mesa está tudo ali, tá, gente? No final a gente vai, mas a Massa Mix sempre nos proporciona, né, um lanche gostoso aqui. E também, se você for lá, você vai ter o melhor pão, a melhor pizza, o melhor salgado, as melhores refeições. Tudo você encontra lá na Massa Mix. E Salvador Esportes. Essa camisa bonita aqui, ó. Bonita, né? Deixa eu ver a marca aqui. É o Wonder Esportes. Eu visto Salvador Esportes, né? Então vai lá na Salvador Esportes, os melhores produtos, né? A melhor vestimenta para o seu esporte, para roupa casual, enfim. Salvador Esportes. E Churrascaria Boi Gordo, nosso parceiro mais recente, ali ao lado do estádio, né, na Avenida Muraquitã. Eu sempre gosto de falar, é uma experiência gastronômica. Eu tenho que falar direito, né? É uma experiência gastronômica. Você vai realmente se deliciar com tudo que tem lá na Churrascaria Boi Gordo. Foi rapidinho, né? Foi objetivo. Eu fico com medo que o homem pode estar me analisando aqui, gente. Eu estou falando e ele me analisando. Mas vamos lá. Doutor Paulo, vamos aproveitar um gancho. Nós hoje, esse programa está sendo gravado aqui no dia 31 de janeiro, hoje, né? Tá todo mundo com medo de amanhã, em vez de ser 1º de fevereiro, ser 32 de janeiro, né? Mas estamos no Janeiro Branco, né? O que o senhor falou nos bastidores uma frase muito importante. Eu queria que o senhor falasse sobre essa perspectiva do Janeiro Branco. Claro que hoje a sociedade tem dividido os meses pelas cores para representar uma situação que o mundo vive. Assim como não existe o Outubro Rosa, porque todos os dias é um Outubro Rosa, ou um Novembro Azul, todos os dias deve ser o Novembro Azul, todos os dias também deve ser o Janeiro Branco. Porque um fato interessante é que antes da pandemia, muitas pessoas já sofriam de transtornos e distúrbios mentais. Acontece que antes da pandemia, as pessoas não conseguiam identificar esses distúrbios porque elas estavam sumamente atarefadas. Agora, a partir da pandemia, por causa do isolamento, por causa do home office, as pessoas começaram a enxergar coisas que antes elas não conseguiam enxergar. E aí foi quando começou a ficar mais visível tudo aquilo que as pessoas estavam padecendo. Então não é que a pandemia trouxe todo esse transtorno. O transtorno já vinha ocorrendo desde antes, apenas que agora ficou mais visível após a pandemia. Uau! É interessante essa perspectiva, porque normalmente as pessoas, com a pandemia, na verdade, a pandemia apenas revelou, né? Apenas revelou as perspectivas muito boa, porque, e é interessante, eu não vou demorar não, mas é porque isso aconteceu também, por exemplo, nas leis,
né? Por exemplo, nós tivemos algumas alterações legais que foram frutos do que aconteceu durante a pandemia. Por exemplo, na Lei Maria da Penha, houveram algumas alterações por causa do que acontecia na pandemia, o aumento do número dos casos de violência doméstica, né? E é isso que o senhor está falando, é interessante, porque também muitas medidas foram tomadas depois, mas então a pandemia apenas revelou, né, a condição psíquica de muitas pessoas, né? Justamente, por exemplo, hoje se fala muito sobre a síndrome de burnout, ou a síndrome da exaustão emocional. Só que isso aqui não ocorreu depois da pandemia. Eu fiz esse curso da síndrome de burnout, uma especialização, em 2006. Então... Em 2007 já estava dando palestra sobre a síndrome de burnout, né? Então, a crise de pânico, muita gente também aumentou os casos de crise de pânico também. Para ter a ideia, a síndrome de burnout foi identificado após a Segunda Guerra Mundial e iniciou com a equipe da enfermagem. E a partir dali começou a proliferar para outras profissões, né? E hoje já está atacando praticamente a toda a sociedade. Porém, apenas parece que foi revelado após a pandemia, sendo que já existia e muitas pessoas já estavam sofrendo dessa síndrome antes mesmo da pandemia. Assim como o estresse pós-traumático, né? Também já era algo muito, né? Principalmente nos contextos de guerra, muito contexto de, né? Principalmente guerras ou crises, né? Muito grandes, mas realmente eu acho que também tem a questão eu acho que a internet também, né? Eu acho que as redes sociais, enfim, tudo isso parece que catalisou esse aumento dessa propagação, né? A questão da internet também não foi após a pandemia. Hoje, na Europa, eles criaram uma nova terminologia, a infoxicação. Infoxicação. Mas essa infoxicação não é de agora. Já vinha ocorrendo desde o final da década de 90. 98, mais ou menos, as pessoas já estavam sendo infoxicadas. A infoxicação não é nada mais, nada menos do que ser intoxicada de tantas informações. Já no início, quando a sociedade começou a conviver com a internet, as pessoas já começaram a serem bombardeadas com as informações. Tanto é que hoje eu dou uma palestra com o tema a educação parental. Não é educar os filhos. É educar os pais. É educar os pais. Por quê? Há três décadas atrás, os pais estavam preocupados em educar os filhos com informações. Os pais compravam os livros, as enciclopédias, os dicionários. Afinada base. Para que os filhos pudessem ter todas as informações. Hoje, os filhos não precisam de tudo isso, porque se a criança ou o jovem quiser ter acesso a alguma informação, pode acessar ao Google, né? Que, inclusive, às vezes, os jovens eles têm mais informações do que os próprios professores. Sim. Então, como é que os pais devem educar os filhos agora? Se já não são mais as informações que devem transmitir para os filhos, né? Então, hoje, os pais que realmente conseguem educar os filhos são aqueles pais que ensinam os valores, ensinam os filhos a serem resilientes, ensinam o cooperativismo, né? Então, nesse treinamento, são outros focos que nós ensinamos, acho que a palavra ensinar não está correta, mas que nós apresentamos aos pais para que eles possam auxiliar para que seus filhos possam crescer tendo uma resiliência diante dos desafios que encontram no dia a dia. Eu não sei se o senhor soube, recentemente teve um caso que até gerou muita polêmica, que até levou uma moça a suicídio recentemente, que foi por causa das redes sociais, e a gente até, o senhor conhece o contexto das células, né?
a gente estava discutindo na célula exatamente isso. Como nós ensinarmos os nossos filhos a sermos aceitos nessa sociedade em que o cyberbullying está presente, onde você tem que ser aceito ainda mais, né? E o contexto era que era uma moça que, salvo o melhor juízo, as pessoas tinham dito que ela tinha dormido com um rapaz famoso aí, com um comediante famoso, e aí ela postaram nas redes sociais, só que criaram uma rede dessa notícia, e ela todo o tempo negando, e o pessoal em cima e tal, resultou com o suicídio dela. Né? E isso foi assim, depois foram buscando as fontes, era literalmente uma empresa que estava manipulando as informações. Eu acho que entra muito nessa questão, porque a resiliência vai ajudar, numa hora que vier uma situação dessa, ela, né, infelizmente, né, chegou a esse extremo, né, e aí a gente pode entrar nesse ponto. Quais as áreas que o senhor consegue abarcar com os seus atendimentos? Por exemplo, o senhor já falou burnout, eu citei a questão da próprio estresse pós-traumático, crise do pânico também. A síndrome do pânico. Síndrome, desculpa, gente, síndrome do pânico. Isso. Bom, eu trabalho bastante com a ansiedade também. Né? Trabalho bastante a insônia. Ah, que legal. Vamos falar sobre a insônia. Existem várias causas, não existe uma causa para a insônia. Então, todas as pessoas que vierem ao consultório, elas trazem um mal-estar. E não necessariamente aquele mal-estar esteja relacionado com aquilo que elas imaginam. Interessante. Se nós começarmos a analisar, existem outras coisas que estão por trás. Por exemplo, inclusive naquela viagem missionária que eu realizei na África, na última noite nós fizemos uma reunião, acabamos brincando também com a equipe. E no meio da brincadeira, uma das jovens, ela acabou se irritando com uma outra pessoa. Né? E a questão não era que ela era antipática, nem que a outra pessoa tivesse cometido algum erro. Somente que ninguém entendia por que ela estava irritada com aquela pessoa. E aí, quando eu analisei, falei: você discutiu com a sua mãe. Ela falou: não, eu não tenho mãe. Então você discutiu com alguém que está te cuidando. E realmente ela tinha discutido com a tia dela, que era a tutora dela. Então, é um caso simples assim que eu posso comentar aqui, mas quando nós tratamos os pacientes, nós temos a missão de escutar as entrelinhas das pessoas. Interessante. É muito, porque eu sou servidor público também, né? E tem essa questão muito que a gente trabalha, principalmente no contexto do serviço público, do clima organizacional, né? E a nossa reitora lá, ela já foi também nossa entrevistada aqui, ela sempre fala assim: olha, venha para cá sem a sua carga, né? A sua carga pode estar pesada, né? Não sei se é mais ou menos isso. Aí a pessoa já chega com a carga pesada e aí tem uma situação e ela quer transferir. E ela mesma já disse que teve vezes que ela chegou com algum gestor e disse: calma, olha, acho que você está trazendo algo que não é para trazer assim. Você não está entendendo o que nós estamos falando aqui. Como o senhor trabalha, por exemplo, com empresas, o senhor também faz esse tipo de consultoria ou até nas suas palestras? Clima organizacional, vamos pegar essa parte. O que o senhor procura? Claro, no mundo corporativo, primeiro nós damos as palestras. Uma palestra não é motivacional, fugiu a palavra. Mas nós damos uma palestra e, através daquela palestra, nós conseguimos identificar alguns dos funcionários que realmente estão passando por uma necessidade bastante significativa.
Então, a partir dali, nós oferecemos os atendimentos personalizados para cada funcionário. Ah, então vocês têm ferramentas que conseguem fazer um mapeamento, como se fosse uma anamnese, no caso, né? A anamnese, alguns profissionais utilizam. Uhum. Eu utilizo em alguns casos, não é sempre que eu utilizo a anamnese. Né? A psicanálise, por exemplo, ela não obriga a usar a anamnese. E a anamnese também, ela difere de profissão para profissão. Né? Então, mas durante a palestra, nós fazemos algumas dinâmicas. E é nessas dinâmicas que nós encontramos alguns gatilhos. Gatilhos, que legal. Que essa podemos pegar aquela pessoa. Por exemplo, na empresa da doutora Marcélia Bruna, o escritório Oliveira Marinho, sim, nós fizemos um treinamento agora. E justamente havia uma moça, uma funcionária, que ela tinha pavor de falar em público. Eu encontrei algumas pessoas que também tinham um certo bloqueio. Porém, aquela moça especificamente... Ela é quase uma fobia, né? Ela tinha fobia. Fobia. E a única coisa que eu fiz foi uma dinâmica com ela. Assim que terminei a dinâmica, inclusive lá no meu Instagram está o depoimento dela, ela falou, pegou o microfone e falou assim, livremente: agora acabou meu medo, agora estou falando em público. Legal. Então, há situações que durante a palestra nós conseguimos resolver e há outras situações que nós precisamos dar os atendimentos personalizados. Legal. Poxa, que incrível. É fascinante. Você é muito sincero, é fascinante. Eu tenho um livro, até esqueci o nome agora, é A Arte de Interpretar, de Decifrar as Pessoas. Foi um livro escrito por uma consultora de júri dos Estados Unidos. Ela era top, era a número 1 em consulta. Não sei se você sabe que nos Estados Unidos tem aquela entrevista que eles vão verificar o júri, são os advogados que escolhem, né? Sim. O júri que eles recomendam, não, fulano não, eles têm direito de tirar tal. E ela era essa mulher que trabalhava nesse sentido para uma empresa. E ela dizia que ela conseguia identificar, né, na leitura corporal, nas expressões, no modo de falar, quem seria ou não importante para aquele júri. E aí, esse livro eu li, na verdade, nunca terminei de ler, sendo bem sincero. Mas eu acho que falta pouca coisa. Mas da parte que eu li, eu digo, cara, é incrível isso. E a gente vendo assim o senhor falando, vê que realmente essa ciência, ela pode realmente mudar destinos, porque, por exemplo, como essa moça aí, né? Agora ela vai poder desenvolver até coisas que ela... Não, ela já está desenvolvendo. Desenvolver, exatamente. Então, é incrível. Vamos falar um pouco sobre... o senhor já iniciou, disse que veio... fez esse contato com a doutora Marcélia Bruna, né? Mas aí teve esse chamado, como o senhor colocou, né? De sentir sendo chamado para Óbidos, né? Para Santarém. E aí nos fala como é que está sendo essa experiência aqui. O que o senhor tem se confrontado, que o senhor pode falar, evidentemente não pode... mas a doutora Marcélia Bruna disse que até tem casos que estavam quase no extremo mesmo, de suicídio e tudo mais, que o senhor já conseguiu essa semana ajudar. Fica bem à vontade. Bom, naquilo que o senhor pode falar. É que eu fico um pouco apreensivo, porque lá em São Paulo e no Rio de Janeiro me orientaram para não falar essa palavra, que de repente, por causa de mencionar essa palavra, pode ser bloqueado pela plataforma. É mesmo? Interessante. Não sei se é verdade ou não, mas enfim. Sim. Então, conta.
Não, mas se quiser a gente tem como cortar essa parte? Não? Segue? Não. Tá, mas diz para verificar ligado aí, ver o tempo, aí a gente... Tá? Se for coisa, ele multa na hora, a gente continua. Mas, enfim, sim, eu tive 2 casos específicos onde a pessoa já estava se preparando para Tirar a vida. tirar a vida. Uhum. E foram esses 2 casos específicos que, em uma sessão, consegui resolver Isso lá em Óbidos. em Óbidos. Uhum. E a pessoa, ela saiu totalmente transformada. Inclusive, eu não vou entrar em meros detalhes, mas uma das minhas pacientes, além de querer tirar a sua própria vida, ela não conseguia perdoar a pessoa que provocou aquilo. Uhum. De repente, no final da sessão, ela disse assim: doutor, hoje eu vou ligar para essa pessoa e eu vou dizer que eu perdoo. Então, eu volto a dizer, isso é fora de algo normal, tá? A ciência talvez nem consiga explicar. Talvez algumas pessoas digam que eu sou charlatão, né? Mas aí é onde eu posso dizer que o que o homem não pode fazer é o que Deus faz. E é nesses resultados que eu vejo a mão de Deus. E fora que, desde o momento que eu cheguei aqui, tem muitas pessoas lá do Rio e de São Paulo que estão intercedendo pela minha vida e meu trabalho aqui, né? Então, eu sempre falo da importância de ter os seus próprios intercessores, ter o próprio grupo de intercessão. Eu até peço perdão, é porque a gente está conversando várias coisas. Qual é a igreja lá, pastor? Que o senhor é pastor? Não, eu estou auxiliando uma pastora que ela foi minha aluna no seminário. Né? É a Igreja Batista. E aí essa galera entende, mas é interessante porque eles entendem, porque pelo que nós estamos vendo, vai além da ciência, é um chamado realmente. Na verdade, eu acho que é aquela perspectiva, né, de Provérbios, que fala assim: prepara-se o cavalo para a batalha, mas a vitória vem de Deus. Sim. Na verdade, o senhor tem a preparação, né? O senhor tem toda a especialização. Mas o senhor... E por que eu estou falando isso? Porque nós recebemos aqui um médico. E o Dr. Ronaldo Guimarães, uma das nossas entrevistas, eu acho, de 2022. E ele falou exatamente isso que o senhor está falando. Que já teve situações da pessoa estar aberta na frente, é médico cirurgião. E o sangramento, e ele fala com Deus, eu não quero dar uma notícia para o pai que está esperando lá fora aqui. Me ajuda aqui. E o sangue lá e não conseguindo parar o sangramento. De repente, ele diz assim que parece que clareou o negócio assim. E aí ele conseguiu fechar o que precisava. É isso. Inclusive, neste momento, eu estou atendendo uma jovem. Na verdade, é uma criança. Tá? Está entrando agora na sua adolescência e ela foi abusada. E aquilo deixou traumatizado. E a mãe estava desesperada porque ela já levou para vários profissionais. E em todos os profissionais ela não conseguia falar. A filha, essa criança, ela chegava nos profissionais e não abria a boca, não sorria. E comigo não foi diferente. No início ela olhava assim para mim com um olhar muito triste. E parecia que, pelo olhar, ela estava gritando socorro. Só que ela não conseguia abrir a boca. E assim, do nada, me veio um estralo. Eu falei: espera um pouco, você gosta de desenhar? Ela só balançou a cabeça que sim. Aí eu fui lá, peguei um papel, um lápis, entreguei para ela. Pedi para que ela desenhasse o que ela quisesse. Aí no desenho, pronto.
Começou O que ela não falou com a boca, ela falou com o desenho. E aí eu fui falando assim, você está sentindo assim, assim, assim. Quando ela percebeu que eu estava entendendo a dor dela, ela começou a abrir o sorriso. Hoje ela conversa, né? Ela expõe os seus sentimentos. Inclusive, lá em Óbidos eu atendo lá no fundo do escritório da doutora Marcela Bruna. Então, eu trabalho com a equipe dela, né? E no final da primeira sessão, aquela garotinha disse assim, eu quero ou ser policial ou quero ser advogada. Que legal. Eu falei, aqui a gente está cheio de advogados, né? E aí, ela, no final da sessão, eu falei, você quer conhecer alguns advogados? Quero. Ela olhou assim, deu um abraço no Dr. Ramsés, né? Na Tayane, que também ela faz parte da equipe. Faz parte da equipe e ela quer estudar direito também. Ela foi lá, deu um abraço em todo mundo e ela disse assim, eu quero ser advogada. Né? E ontem mesmo eu atendi ela novamente, foi a sua segunda sessão, e ela foi lá e deu um abraço no Dr. Ramsés, que ele estava presente no momento. Ela me deu um abraço. Então, assim, a mãe dela ficou surpresa, porque a filha dela não se abria com ninguém. E aí eu pergunto assim, o que eu fiz? Eu não fiz nada. Foi Deus que tocou a boca dela e agora ela está sorrindo, está abraçando, está conseguindo confiar nas pessoas. Novamente. Uau, que incrível. Que incrível. O foco do projeto, né, Viver de Propósito, é exatamente isso, fazer esse atendimento, né? A doutora Marcela Bruna até fica aqui, a gente tem aproveitado, eu sei que, por exemplo, o doutor Paulo está aqui em Santarém, está sendo uma bênção, né? Mas a doutora Célia deixou, a doutora Célia já, lembrei da doutora Célia, mas a doutora Bruna disse que a ideia é expandir, né? Sim. Mas isso precisa de investidores, precisa de mantenedores, então, depois que você se sentiu, né, compelido a isso, entre em contato com a TV, que a gente já passa o contato da doutora Marcela Bruna, porque esse é um projeto incrível. A entrevista que ela deu aqui foi assim, nossa, ela mostrar o que ela pode fazer hoje através do direito, né? E agora essa junção, né? Direito e a psicanálise é fantástico, é fantástico. Então, quando eu cheguei aqui, a doutora Marcela Bruna, ela apresentou o balanço do ano passado. E ela fez um investimento sozinha de mais de 70 mil reais. Uau. Só para fazer as viagens e auxiliar essas comunidades, as pessoas em si que realmente precisam. E realmente estão precisando. Tenho visitado um quilombola também, que inclusive eu estou atendendo uma senhora desse quilombola, e tenho visitado algumas outras comunidades, né? E eu não quero ser dramático, mas nós temos casos muito gritantes, e são pessoas que precisam de ajuda. Santarém e Óbidos ainda tem uma facilidade de acesso. Existem locais onde não tem essa facilidade e as pessoas elas morrem sem ter o acesso, né? Então, a ideia do projeto é de poder chegar até essas famílias para poder dar o apoio que elas precisam, né? Inclusive, eu já iniciei o desafio com os meus colegas lá de São Paulo e lá do Rio de Janeiro. Parece que haverá mais ou menos uns 20 profissionais que estão se preparando para vir em julho para cá. Né?
Claro que não, eles vão ficar mais aproximadamente 10 dias, né? E eu continuo trabalhando, desafiando todas as pessoas que eu conheço para que elas possam vir, não somente profissionais da área da saúde mental, mas por profissionais de toda a área da saúde, né? Seja um fisioterapeuta, médico, dentista, oftalmologista, né? Ou as enfermeiras, todas as pessoas que desejarem também podem entrar em contato com a doutora Marcela Bruna, porque realmente é, não é sensacionalismo, é um caso de urgência mesmo, porque tem muita gente que está sofrendo neste momento. E é interessante porque isso quebra também um tabu, né, doutor? Porque muitas pessoas acham que esse cuidado com saúde mental não é uma coisa de... Não é, assim, tecnicamente não é prioridade, mas só sabe quem sente, né? Só sabe quem está passando. Uhum. Ver essa parceria, né, com o projeto, trazer o senhor, de permitir isso para as pessoas, é incrível, né? Traz dignidade, traz dignidade para as pessoas. E o nosso objetivo, além de tratar, é de conscientizar a população. Porque muitas pessoas hoje sofrem porque elas não conseguem respirar. Muitas vezes nas minhas palestras eu faço a analogia das baleias jubarte. Os maiores predadores da baleia jubarte são as baleias orcas. E as baleias orcas nunca atacam as baleias jubarte sozinhas. Elas se juntam em grupo e quando a baleia jubarte tenta subir à superfície para respirar, elas impedem delas subirem, a tal ponto da baleia jubarte morrer asfixiada. A mesma coisa acontece com todos nós. Eu não vou dizer uma classe social. Todas as pessoas, seja desde a classe alta até a classe baixa, todo mundo sofre de problemas e se não tiver uma válvula de escape, algum dia irá adoecer. E essa doença é uma doença silenciosa e que pode chegar a matar. Então, o objetivo de dar essas palestras também é a conscientização. Despertar, né? Conscientizar para que as pessoas possam criar grupos de apoio, não necessariamente tenham que ter um profissional, mas que tenham um grupo onde as pessoas possam compartilhar as suas dores, que possam acolher um ao outro, né? Então, esses grupos de apoio também vão ajudar bastante para que a sociedade possa respirar. Assim como nós falamos inicialmente, a sociedade está sofrendo da infoxicação, está sendo atacada por muitas informações. Fora isso, muitas pessoas vivem hoje as obrigações. As pessoas vivem em função das obrigações e elas acabam perdendo a sua identidade. Hoje, quando eu pergunto quem é você, as pessoas não conseguem me responder. Ou me respondem dizendo as suas funções dentro de casa, ou me respondem dizendo das suas profissões que exercem, mas a pessoa em si não conseguem me dar uma resposta. Então, a partir daí é quando eu começo a trabalhar com a identidade para depois trabalhar com a autoestima. E, no final de contas, se for resumir tudo isso, eu diria: hoje as pessoas estão adoecendo porque estão sendo asfixiadas, não estão conseguindo respirar. E até aquelas pessoas que vocês podem dizer as pessoas humildes, né, carentes, talvez vocês digam o que é que elas podem sofrer. Talvez sofram de fome. Não é de fome. Todas as classes sociais sofrem e sofrem muito, porque não tem com quem conversar, não tem com quem extravasar aqueles sentimentos negativos que elas carregam dentro de si. E agora é a hora da sociedade tomar a consciência e poder respirar um pouco. E ajudar a respirar. Poxa, que incrível, gente.
Bem, pessoal, eu tô realmente assim, muito é muito importante a gente ouvir isso que eu estou falando, e principalmente as pessoas que nos acompanham, né? Porque essa questão da saúde mental, ela tem que ser realmente. A gente às vezes a gente tem um contexto lá da UFOP, né? De principalmente, e aí eu vou ter que usar o termo pós-pandemia, de muitos servidores que realmente, assim, que a pandemia até agravou algumas situações, né, de alguns servidores. Outros servidores realmente tiveram que fazer acompanhamento psiquiátrico logo depois da pandemia. O retorno, ele foi gradual, porque realmente muitas pessoas tinham a questão, adquiriram a síndrome do pânico, ou já tinham e manifestou, como nós falamos. Então, é um contexto que, como o senhor falou, não é só uma questão de classe, né, mas todos, né, precisam. Né? Eu tenho até um exemplo bem recente, uma pessoa que falou para mim, olha, quando eu ia fazer o meu mestrado, quando eu sentava na mesa para fazer o mestrado, ele estava fazendo o mestrado, ele começava a tremer. Ele não conseguia produzir. Aí ele saía, aí depois sentava de novo, aí começava a tremer, né? E ele teve que trabalhar isso. Então nós vemos que existem gatilhos, né? E que precisam ser combatidos. O senhor quer deixar alguma mensagem para os nossos telespectadores, uma mensagem final, uma mensagem inspiradora, uma mensagem que vá, que a gente pode realmente... O senhor sabe, né? Bom, primeiro eu quero agradecer por esse tempo, essa oportunidade. E eu quero sim deixar uma mensagem para todas as pessoas que estão assistindo neste momento. Lembre-se que você é uma pessoa muito especial. Não existe outra pessoa igual a você, e você é única aqui neste mundo. Não somente você é especial, como também Deus vê você como uma pessoa muito especial. Isso me faz lembrar uma passagem da Bíblia que está em Isaías capítulo 49, versículos 15 e 16. E Deus diz para o seu povo da seguinte forma: poderá uma mãe esquecer do seu filho que ainda mama e não ter compaixão do filho que ela gerou? Ainda que ela esquecesse, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, e os teus muros estarão sempre diante de mim. Com isso eu quero dizer que você é muito especial para Deus, e eu também posso dizer que dentro de você Deus colocou um jardim. Cultive as flores que Deus colocou dentro de você. Faça com que o perfume das flores possam exalar através de você e adquira as cores da sua flor. E seja você em meio a essa sociedade. E brilhe, porque você nasceu para brilhar. Rapaz, vai dar um corte muito legal. Bom, eu tô dizendo, o cara é uma sumidade. Poxa, doutor Paulo, assim, muito obrigado por ter... Eu sei que a sua agenda é tão corrida, nós tentamos já... Essa é a terceira semana, né, que nós estamos tentando, e nós nos sentimos muito honrados com a sua presença realmente aqui. E pena que o pastor Luciano não pôde estar aqui, mas como o senhor vai vir em julho, de repente a gente já grava o segundo programa, né? No terceiro já se torna colaborador, entendeu? Então, isso é um trilho que a gente faz. Tá certo. E aí, mas de verdade, nós temos uma gratidão muito grande de você estar aqui conosco. Agradecer também a doutora Marcélia Bruna e mais uma vez parabenizar por esse projeto tão importante, por esse desejo de cada vez mais levar os direitos sociais, a manifestação dos direitos sociais em todos os sentidos para a população que precisa. E obrigado, senhor, também por entender e estar participando disso. E, nossa, somente gratidão, somente gratidão. Eu acho que eu acabei esquecendo, né, que nós precisamos agradecer também ao escritório Oliveira Marinho, Isso. porque
uma das coisas que eu percebi é que toda a equipe de todas as filiais hoje se juntaram não somente para desenvolver a sua profissão, mas também vestiram a camisa do projeto Viver de Propósito, né? Então, tudo isso é possível porque existe uma equipe que está por trás das câmeras, por trás de tudo isso, dos bastidores. Isso. E não é por isso que já temos tudo. Nós precisamos realmente de voluntários que possam participar com a gente e também dos mantenedores. Então, vocês que sintam o toque de Deus em seus corações, não se hesitem em entrar em contato. É isso aí, pessoal. Que programa incrível. Nós realmente queremos agradecer você que nos acompanhou até aqui, tanto pela TV Amazônia quanto no YouTube. Nós queremos acrescentar você que está aí no YouTube, se inscreva no nosso canal, né? Ative o sininho sempre para você ficar ligado, né? Ative as notificações para ficar ligado no que nós estamos disponibilizando para você, porque sempre é uma programação excelente da TV Amazônia. E mais uma vez, compartilhe esse link, né? E leve essa mensagem para mais pessoas. Até a próxima, uma excelente semana, um excelente final de semana e tudo de bom. Valeu!